Ficamos muito felizes com a sua presença, Eugênio, viu? Sinta-se em casa, tornamos-nos amigos, reencontramos essa amizade e que Deus proteja você e seus familiares e todos que fazem o Centro Espírita Meimei, fundado por Chico Xavier. Vamos convidar o nosso irmão Eugênio Eustáquio para proferir a palestra desta noite. Se o irmão passar do horário que vai até 9 horas, é a compensação do horário do passe. Muita paz para vocês. Obrigado. Não fale isso com o palestrante, senão passa mesmo, hein, gente? Boa noite a todos. É com muita alegria que aqui estamos. Não conhecíamos o Recife e nem a cidade de Surubim, mas estamos muito em casa, muito à vontade. Parece que estamos reencontrando amigos. O John, que já esteve aqui, tinha me falado isso e é verdade. Então nós estamos muito felizes de estar aqui nessa casa, no Núcleo Espírita, Mensageiros do Bem. Conhecemos a casa através do Hugo, o Dr. Hugo, que nos visitou em Pedro Leopoldo e falou dos trabalhos aqui. E desde o encontro falou, vai surgir a oportunidade da gente estar junto. Infelizmente ele não está, mas para ficar me devendo outra visita, né? Por isso que ele deixou eu vir sozinho. Então a gente está muito feliz de estar aqui nessa comemoração dos 27 anos dessa casa espírita, dessa instituição, e onde se funda uma casa espírita, acende-se uma luz espiritual e as trevas começam a ser dissipadas. E a gente vem aqui com muita alegria, com muita satisfação, reencontrar esses trabalhadores dessa casa, os participantes, para uma reflexão em torno da doutrina espírita, que é essa bênção de luz em nossas vidas. E cada vez que a gente encontra um combustível a mais para a gente seguir, para a gente perseverar na tarefa do dia a dia, né? Porque a nossa construção ela se faz dia a dia. Por isso que as datas, quando a gente fecha um ciclo, a gente tem que aplaudir, né? Para que a gente consiga abrir um novo ciclo e começar tudo de novo, rogando a Jesus que esteja conosco. Bom, como foi falado, eu sou lá de Pedro Leopoldo. Trabalho lá no Centro Espírita Meimei, foi a segunda instituição fundada por Chico Xavier no ano de 52. É um trabalho que agora começa a ser mais divulgado, porque o próprio caráter do trabalho, né, ele se faz muito íntimo. E é um pouco disso que a gente gostaria de conversar com vocês, uma reflexão sobre esse trabalho de Chico Xavier, como mais uma contribuição, e uma grande contribuição para todos nós espíritas, e também esse papel tão grandioso de intermediário que foi entre os dois planos da vida. Bom, a nossa história começa em julho de 52. Ali nós vamos ver Chico Xavier e o Meimei. Na verdade, o Chico Xavier trabalhava no Luiz Gonzaga, nas reuniões públicas, às segundas e sextas-feiras, né, no trabalho de recepção de mensagens, receituário e assistência fraterna, mas não havia o trabalho de desobsessão. Então, o Chico trabalhou na desobsessão com o irmão dele, o José Xavier, até o desencarne de José Xavier em 39. E com o desencarne de José Xavier, que a gente sabe foi um irmão que o apoiou mais diretamente nas tarefas mediúnicas, ele se sente de novo um pouco órfão para as tarefas, e o trabalho do Luiz Gonzaga crescendo, as pessoas descobrindo o médium Chico Xavier, e ele no trabalho intenso em torno da doutrina espírita. Então esse trabalho fica interrompido segundo o relato dele. Aqui nós estamos vendo ali a Meimei, que é conhecida de todos nós, né, gente? O espírito Meimei. Ali é ela quando encarnada. E ali é o marido dela, o Arnaldo Rocha. Então nós voltamos agora ao ano de 46, quando Meimei desencarna, deixando o viúvo Arnaldo Rocha, ambos com 24 anos de idade. Meimei, um espírito superior já registrado, não há necessidade de tantos dados biográficos dela, né? O Arnaldo fica viúvo, um ateu convicto, né, da inexistência de Deus,
Imagine perder o seu grande amor na juventude por um pouco tempo de casado, apenas 2 anos. Então não conseguiram constituir a família, enfim, a realização dos sonhos da juventude. Então ele combateu a revolta, instalou no seu coração, e ele estava um pouco impossibilitado de prosseguir a vida. Chico adora sofredor, né, gente? Foi conhecer Arnaldo Rocha. Segundo Arnaldo nos conta, né, ele numa rua Santos Dumont, na capital mineira, Belo Horizonte, ele tromba com um jovem, né? O Chico ainda era jovem. E Chico já fala, mas não é o nosso Arnaldo. Ele leva aquele susto, porque ele não conhecia aquela pessoa. E a partir daí ele se interessa por Chico, ou pela amizade com Chico, né? E a partir de então, quem teve a oportunidade de conviver com ele, desperta para uma nova existência. E assim, Arnaldo se integra, né, numa história mais comprida que nós vamos encurtar para não abusar da paciência, e nem da liberação aí do Cabral, né? Ele chega ao conhecimento espírita, começa a ler os livros espíritas, e começa pelo livro dos Espíritos, as obras básicas, e se interessa em ir nas reuniões em Pedro Leopoldo. Daí traga uma grande amizade entre Arnaldo e Chico, e ele passa a participar assiduamente das reuniões do Luiz Gonzaga. Então, a partir daí, Chico faz esse convite a Arnaldo Rocha, onde ele fala o seguinte, né, que várias vezes o Chico falava com ele desse desejo de inaugurar uma nova reunião de trabalho, né, que era uma ordem expressa dos mentores espirituais para assistência aos problemas especializados, ou seja, em torno da obsessão do trabalho. Porque no Luiz Gonzaga era impossível esse tipo de atendimento aos espíritos sofredores devido ao volume de pessoas que iam, o volume de casos que se apresentavam. E Chico, muito preocupado, né, com essa assistência, com esse trabalho, ele faz esse convite ao Arnaldo Rocha, que acreditamos aí de 46 para 52, ele levou uns 6 anos para convencer o Arnaldo a assumir as responsabilidades. Aqui é um trecho de uma carta que Chico escreve para a sobrinha de Arnaldo Rocha. É um fato interessante que eles estavam em Paquetá e Chico deveria passar as férias com essas senhoras em Paquetá para descansar. Mas ele, na carta, ele fala: os agrilhões ainda, para mim, ainda são muito grandes. Ao invés dele passear, ele manda a resposta dizendo o seguinte, né? Agora estamos projetando algumas reuniões semanais aqui em Pedro Leopoldo e contamos com a sua colaboração. O Arnaldo será o dirigente. Ele sabe aliar a energia e o carinho, o conhecimento e o amor. E assim esperamos em Jesus que tudo desdobre favoravelmente. Essa carta é datada de 11 de julho de 52. 20 dias após ele escrever essa carta, a outra chama ele para passear e chama ela para trabalhar, né? Vocês viram aí, né? E conto com sua colaboração. Já estava requisitando ela para o serviço, né? Então, foi fundada essa instituição que aí está, né, na sua foto original, uma casa simples, pequena, escondida, porque é o trabalho da desobsessão. Vamos imaginar a década de 50, que tipo de perseguição os espíritas e principalmente Chico Xavier sofria. Porque a gente brinca muito, hoje falar de Chico Xavier é uma honra, falar que conheceu, foi amigo dele, é uma honra maior. Mas naquele tempo o pessoal fugia de Chico Xavier. Tanto é que ele chegou a presidir as reuniões solitariamente, né? Sem presença de nenhum encarnado, só dos espíritos. Então aí é uma foto que a gente traz do Meimei, quando até nós chegamos à casa, ela era desse modo. Uma casa simples, no fundo, um salão, somente para o atendimento à desobsessão, com apenas 20 amigos, que Chico convidou a seu tempo para formar um grupo íntimo de trabalho da desobsessão. Bom, então qual seria o objetivo dessa reunião?
é o objetivo de toda reunião de desobsessão, que fala o seguinte, que é o socorro aos desencarnados por meio de esclarecimento e consolo, visando o benefício das entidades conturbadas e sofredoras. E ele nos fala que esse era o objetivo da reunião. Então eu fico imaginando, Chico Xavier já era um médium, né, reconhecidamente, né, reconhecido por muitos, tanto é que o Luiz Gonzaga já estava em grande movimento. Ele resolve se retirar de cena para fazer um trabalho íntimo de assistência a espíritos sofredores, que nós chamamos de obsessores. Uma mediunidade iluminada como a gente acredita e vê, né? Ele não se envaidece, ele não busca público, muito antes, pelo contrário, ele se recolhe para fazer um trabalho mais íntimo ainda, em nome do Divino Mestre Jesus. Então tudo vira exemplo quando vem dele, porque às vezes é o que a gente vê muito. Nós médios nem despontamos para a mediunidade, já buscamos fenômenos, né, que vão fulgurar em páginas ou em renome, né? Ele não, ele faz o caminho inverso, ele sai e vai para um ambiente íntimo, na sua humildade, trabalhar como todo médium deve trabalhar, né? De intermediário entre os dois planos, para onde a necessidade surgir. E Chico, ele foi muito até sediado para que largasse alguns trabalhos, porque pelas suas mãos, né, como diz aí os lápis de luz, que a Valda cantou tão bem, né, mensagens esclarecedoras, edificantes, e muitos companheiros acreditavam que o Chico deveria largar todo tipo de trabalho e cuidar só da psicografia de livros, que é o que muitos de nós estamos fazendo na atualidade. Ele não. Ele falou, se for para me escolher, eu vou ficar com o povo, né? Ainda fala, Deus me livre ficar num gabinete só escrevendo sozinho com espírito. Porque o trabalho de periferia julgavam que era uma perda de tempo. Atender um sofredor seria perda de tempo pela mediunidade gloriosa dele. Mas ele acreditava que não, que ali estava o verdadeiro trabalho de socorro e amparo aos necessitados de toda a ordem. Nós acreditamos que foi o trabalho mais íntimo do médium Xavier mesmo. Tanto é que o trabalho dele, ele em 2010 para cá, que ele torna-se conhecido. Alguém já tinha visto falar nesse trabalho de Chico Xavier aqui, gente? Alguém já viu, né? Pelo menos o Cabral, né? Pois é, por isso que a gente faz até questão de trazer, que é um outro lado do trabalho de Chico, né? E foi onde a família dele mais trabalhou com ele. Chico sempre muito solitário. Como era um trabalho íntimo, a família dele acampou também esse trabalho, alguns familiares, né? Nós vimos aí nessa foto a Geni Pena Xavier, que foi esposa de José Xavier, né? Que é também bem conhecido no meio espírita, devido a várias mensagens que ele já enviou do plano espiritual, e ao carinho que Chico dedicava a ele. É ele que mostra no filme, quando desencarna, a tristeza que Chico fica, né? Que ele perdeu a única pessoa que era o braço direito. Ele presidia os trabalhos que Chico trabalhava, tanto no Luiz Gonzaga, quanto o anterior à desobsessão. Ali a mulher dele, a Geni Pena, ele desencarna, mas ela foi uma companheira presente na vida de Chico até o seu desencarne. E do lado de cá nós temos o José Xavier. Esse é um outro casal. Essa é a irmã de Chico Xavier, chamada Lucila Xavier, casada com Valdemar Silva, que é o Pacheco, que eram os trabalhadores da reunião mediúnica também. Próximo. Essa é a outra irmã de Chico, a Cidália Xavier. Ela é bem mais conhecida do que a Lucília, porque ela é a única encarnada, é a única irmã encarnada de Chico Xavier. Ela foi casada com Francisco Teixeira de Carvalho, que, como depoimento dela mesma, foi para o Espiritismo primeiro do que ela, né? Chiquinho, a partir do contato que ele teve com Chico, era um católico apostólico romano. Ele abraça a doutrina espírita e o trabalho de Chico Xavier com todo amor e carinho e participação. Ingressou no Luiz Gonzaga, no Meimei, e nos trabalhos que eles chamavam de peregrinação, né?
que é da beneficência, que é que vai de encontro à dificuldade, que vai ao encontro à ajuda. Eles iam de encontro a essas pessoas. Aqui a outra é Edith Malaquias, que foi trabalhadora. Do lado de cá vocês estão vendo a foto de André Luiz com Chico. André Luiz, como todo mundo sabe, é o que emprestou o nome ao pseudônimo do espírito André Luiz, né? Era o irmão do Chico, que quando Chico vê o espírito de André Luiz, o espírito André Luiz, ele pergunta o nome. Qual o nome desse que dorme, que era esse irmão de Chico? André Luiz. Eu falei, então, passa a me chamar de André Luiz. Mas depois a gente fica sabendo que é o Carlos Chagas. E essa é a esposa dele, que trabalhou por muito tempo. Pode passar. Esse aqui é um senhor que eu faço questão de colocar, que ficou igual o irmão do Chico. Ele é irmão do Arnaldo Rocha, o cunhado de Meimei, que com sua família também deu uma contribuição muito grande a esse trabalho íntimo das reuniões de desobsessão. Bom, aqui, só para apresentar a vocês, todo mundo conhece a Cidália Xavier? Ela é a única irmã do Chico que se encontra encarnada. E ela frequenta o Meimei. Então, aí há uma pergunta do Oceano Vieira de Melo. Como ela ingressou no Meimei, mas ela fala mais do ingresso dela na doutrina espírita. Só para a gente conhecer. E Chico também amava cinema. Então, quando ia passar um filme, ele falou assim, ô Dália, hoje tem para nós. Eu achava aquilo lindo. Ele falou, hoje tem para nós. Era filme bom. Eu gostava de filme, de música, né? Então eu comecei a namorar com esse rapaz. Ele achou muito bom. Ele era um rapaz assim, de mais idade. E um rapaz muito bom. Muito bom mesmo. E ele ficou amigo de Chico, ficou espírita. E ele frequentava com a senhora o Meimei? Não, ele frequentou muito primeiro que eu. Muito primeiro. Primeiro eu tive que cheguei aqui em casa muito nervosa, que eu fui lá no Gonzaga, e cheguei na porta do Gonzaga e vi o padre arrasando o Chico. Aquilo me tocou. Eu cheguei aqui em casa e fui embora sozinho do Gonzaga à noite, depois das 9 horas, vim embora passando mal. Embora passando mal, mas muito mal mesmo. E depois chifrecado, começou, deixa xingar, sabe? Deixa xingar. Falei para ele. Esse relato de Dália mostra que muitas vezes nós médiums, né? Ela, sendo até irmã de Chico, ela não foi primeiro, ela foi depois, né? E mostra também como é a influenciação espiritual. Porque se eu fui embora passando muito mal, não conseguiu nem entrar no centro. E Chico vai visitá-la no dia seguinte, né? Que é sinal que ela não estava bem. Então a gente vê que Chico, até para recrutar os trabalhos, a gente quer o médio perfeito, o médio pronto. Ele não, pegou Arnaldo Rocha, fez um trabalho de 6 anos. A própria irmã só foi depois do casamento, e com problema obsessivo, porque se ela estava daquele jeito. E nós vamos ver a última aqui, que é essa companheira. Essa aqui é a Laura Nogueira Lima. É a única médium encarnada que trabalhou nas reuniões do Meimei com Chico Xavier. É Cidália Xavier e essa, que também não foge ao protótipo das pessoas que Chico recrutou. Vamos ver o relato dela e que situação que ela estava quando ela foi para trabalhar no grupo Meimei. E aí a senhora ficou no Luiz Gonzaga e depois a senhora começou a frequentar o Meimei? Depois Chico quis assim, não.
eu vou lá no Sérgio Xavier, domingo de manhã. E será que eu posso te ver? Aí eu me preparei e fui. Mas eu não dormia, eu não tinha descanso. Eu sentia coisas horríveis. Era um processo obsessivo, né, dona? Gente querendo me matar, os espíritos apareciam para mim